Estamos ao vivo. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à Latinoware 2020. É um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Wagner Fonseca, eu sou especialista em Linux, em open source, trabalho com Linux há quase 20 anos só, e com TI eu tenho bem mais do que isso. E é um prazer novamente estar aqui com vocês. É bom saber que tem tanta gente interessada, disponibilizando um espaço do seu dia para falar sobre tecnologias livres, sobre software livre, negócios, sobre cultura de segurança e tudo mais. Hoje eu vou falar para vocês, nessa palestra, sobre um estudo de caso, tá, que eu realizei com uma empresa, né, um processo todo que houve uma mudança na cultura da empresa em relação ao software livre, e isso eu gosto de documentar e trazer para mostrar as grandes possibilidades que o software livre tem para quem quer não só melhorar o funcionamento da empresa, ter uma real economia, e principalmente quem quer empreender na área, tá? O software livre, nessa empresa específica, sobre e-mail, né, e os e-mails ainda são partes importantes do funcionamento de uma empresa, né? Então, muitas vezes a comunicação principal e a documentada, a gente tem que lembrar disso, que a comunicação documentada ela vem por e-mail. Então, eu quero mostrar como é que o uso do software livre, né, como servidor de e-mail corporativo, não só um servidor de e-mail comum, mas servidor de e-mail corporativo que trazem funções a mais do que só enviar e receber mensagens, mudou toda a cultura de uso de tecnologia de uma empresa, né, inclusive centralizou a comunicação no e-mail e permitiu que essa empresa mudasse a visão dela sobre software livre. Então, quando eu cheguei nessa empresa, o cenário era o seguinte: eles tinham um servidor de e-mail simples, básico, com webmail. Eles tinham vindo de um provedor de e-mail, não vou citar o nome, não faz importância isso, mas eles tinham um provedor de e-mail, desses brasileiros locais mesmo, que fornecia o serviço básico de e-mail, envio e recebimento, tal, mas sempre dava problema, sempre tinha coisas a ser corrigidas, coisas a serem feitas. Então, eu tinha a seguinte situação: os usuários não tinham confiança no serviço de e-mail, não tinham, tá? Tinha muito uso de e-mail particular para assuntos da empresa. E quando eu falo assunto da empresa, eu falo lidar com clientes, fornecedores, tá? E clientes que pagam, na época, contratos de centenas de milhares de reais. Então, estavam resolvendo problemas de contratos de centenas de milhares de reais com e-mail particular, @gmail, @yahoo, @ig, né? As configurações que eles faziam no servidor era por linha de comando. E não tinha nenhum profissional lá especializado em Linux, então tudo era difícil, tudo era penoso para eles, né? Eles não tinham, essa empresa não tinha como marcar a contratação de um especialista. E não tinha nenhum serviço centralizador de arquivos, ou seja, alguém pegava eu tinha um contrato de uma empresa, então mandava para o financeiro avaliar, aí mandava para 4, 5 cópias, aí o cara respondia, né? Às vezes nem alterava nada no documento, respondia e mandava isso para mais 4, 5 outros, e aí aquele documento ia se multiplicando na rede. Quando vi um documento de 2, 3 megas, ocupava mais de 600 megas no servidor, porque o e-mail vai para lá, e-mail anexo para cá, o anexo para lá, tá? Não tinha nenhum tipo de auditoria, ninguém sabia o que estava acontecendo na empresa, então era complicado. Mas quem foi que mandou essa mensagem? Quando foi que nós recebemos o contato de fulano? Por que a gente não recebeu a resposta? Aí o cliente dizia: não, eu mandei, vocês não receberam. Então eles não tinham como auditar se aquela mensagem foi ou não para o servidor, se aquilo ali aconteceu ou não. E só tinha um domínio, tá? Só tinham como lidar com um domínio pelas capacidades que a máquina fornecia. Então, qual foi o resultado, né, dessa mudança, dessa implementação de um software open source, especificamente o Zimbra, tá? Para essa empresa, assim. Para começar, uma interface amigável. Então, a interface de webmail, em geral, ela é fraca, feia e problemática, tá? Então, para você ter uma interface amigável, uma interface que se parecia mais com o que eles estavam acostumados no Outlook, tá? Parecia mais, porque você tem uma curva de aprendizado que é sempre bom a gente reduzir. Então, quanto mais fácil, quanto mais amigável for a interface, melhor para que a pessoa possa se adaptar.
Gestão de pastas e catálogos. Eles não tinham gestão de pasta, para começar a história. Então, cada um criava as pastas dentro do seu e-mail e pronto, acabou. Ninguém mais tinha nenhum controle sobre isso. Então, passou a ter uma gestão de pastas e catálogos. Como é que é gestão de pastas e catálogos? Eles puderam criar pastas e essas pastas serem gerenciadas por outras pessoas. Então, eu tinha a minha conta de e-mail, o fulano do setor tem a conta de e-mail dele, a gente tem pastas que são comuns a nós dois, que nós dois conseguimos manipular. Então, houve compartilhamento de pasta, compartilhamento de catálogo. Então, a empresa passou a ter um catálogo global, que atingia todo mundo, que era gerenciado por algumas pessoas. A pessoa podia ter o catálogo local dela, né? E esse mesmo catálogo local ela ainda podia compartilhar para outras pessoas, né? Caso não fossem contatos que fossem necessários para toda a empresa, mas de um setor só, então a gente podia ter os catálogos gerenciados a partir de cada setor, né? A gente podia dar poder controlado para as pessoas trabalharem nos catálogos, trabalharem nas pastas, né? Então eu tinha minha pasta de recebidos, por exemplo, né? Um exemplo. E aí eu podia ter essa parte de recebidos, todos os e-mails, né, de recebimentos feitos, compartilhado com outros que podiam interagir ali. Porta-arquivos, uma das maiores mudanças que a gente implementou lá foi o porta-arquivos, né? Houve uma certa resistência no início, né, porque o cara estava acostumado a clicar, anexa e manda para todo mundo. E aí quando responde, todo mundo recebe a resposta. Aí o outro responde, todo mundo recebe a resposta, e aí você vai multiplicando aquele arquivo dentro do armazenamento. Então, com porta-arquivos, a gente fazia o seguinte, a gente ensinou o usuário, ó, você sobe teu arquivo para cá e manda um e-mail apontando com o link do porta-arquivo. Então, na verdade, eu tinha uma vez o arquivo na rede, se não sofresse alterações, né? Eu tinha uma vez o arquivo na rede, todo mundo recebia o link do arquivo. Alguns com direito de leitura, outros com direito de leitura e escrita. E isso aqui fez com que a quantidade de dados transferidos do servidor de e-mail, tanto interno quanto externamente, fosse reduzido muito. Foi mais de 60% de redução do tráfego de dados interno. Porque, como eu falei, as pessoas tinham mania de pegar um e-mail, manda para 20, 30, 50, e o cara responde a todos. E aí todo mundo recebe aquele e-mail de volta, com aquele anexo de volta, e aquele peso de volta na rede. Só lembrando, eu vou abrir espaço para perguntas, tá? No final, nos últimos 5 minutos, então se tiver alguma pergunta, poste aqui nos comentários. Então, o porta-arquivos foi uma redução drástica do tráfego. Então, eles conseguiram ter um centralizador, então cada um tem o seu porta-arquivos, né? A gente estabeleceu um limite de 2 GB, né? Para documentos, 2 GB é mais do que o suficiente. Para cada um, alguns precisaram de mais, mas a gente conseguiu fazer com que eles tivessem bastantes redução, né, bastante redução de tráfego baseado nisso. Então, eles começaram a se acostumar em fazer o upload do arquivo para o porta-arquivos, escolher os direitos de quem, ó, fulano vai ler, o Beltrano vai ler e escrever, entendeu? Então, setor tal, grupo tal vai ler e escrever, e aí passaram a poder ter toda essa facilidade de não mandar o arquivo, mandar só um link de um porta-arquivos. E a pessoa, quando vai ler, se caso ela precise do arquivo, ela faz uma leitura, né? Quando você clica num link desse, ele abre no temporário da sua máquina, se você quiser salvar, você pode salvar. Né? Assinaturas de férias, de mensagens, tudo isso fácil na interface web, feito em TXT em HTML. Era um caos quando o cara saía de férias antes, porque tinha que pedir para alguém que tivesse um conhecimento maior, chegar e mexer na máquina, né? Fazer essa mensagem, mexer lá nas configurações dele do webmail, acabou com isso. Isso aí passou a ser feito pelo próprio usuário, né? Fizeram um treinamento básico para todo mundo, é assim que se mexe na interface, é assim que a gente classifica os e-mails, vamos criar pastas, vamos criar nossas próprias assinaturas, tal. E isso aí facilitou muito, né? Reduziu um pouco a carga que tinha para os funcionários que eram da TI, que eram do suporte, como eu falei, não tinha especialista lá nisso. Funcionários do suporte que puderam ter um pouco menos de solicitações para fazer coisas triviais que não tem a ver com o setor de TI, né? Não tem a ver com o setor de TI, isso é uma configuração pessoal do usuário. Depois de um treinamento básico, fica fácil você lidar com isso aí. E o uso do chat interno. Já no Zimbra vem integrado, né, o Zimbra Open Source. Estou falando tudo do Zimbra Open Source, tá? Aquele que não tem nenhum tipo de... que o código dele fonte é todo aberto e não tem nenhum tipo de pagamento para poder usar. O uso do chat interno, isso aí ajudou bastante. Então, não precisava te botar um servidor com OpenFire ou pegar o pessoal para usar Skype para fazer mensagem de dados, né? Com a preocupação do cara mandar dados para fora. Não, criamos um servidor e o servidor está embutido um servidor de chat, e aí as mensagens começaram a ser
parte da comunicação não necessariamente documentada, né? Troca de informação rápida das pessoas entre os vários locais da empresa, né? Essa empresa tem, só que no Rio são 3 escritórios, tem escritórios também na região dos lagos aqui do Rio de Janeiro, em Macaé, tem escritórios em outras partes do Brasil, quando eles têm obras, então foi fácil para eles criarem um sistema de comunicação rápida, e isso já integrado no servidor. Então, toda a autenticação, todo o funcionamento, toda a parte de segurança, HTTPS, que já estava disponível para o servidor, passou também a estar disponível pro chat, né? Para a comunicação rápida. E isso aí foi um grande ganho de desempenho também, ajudando bastante para né, centralizar, como eu falei, a sentido de comunicação que as pessoas tinham ali. E qual foram os resultados para a TI, né? A gente está falando agora do lado do profissional. Qual foi o resultado para a TI? Para começar, proibido o uso de e-mail externo da organização. Dessa vez eles conseguiram proibir. Ninguém mais pode fazer nada com e-mail externo. E tinha muita gente que tinha forward do e-mail da empresa para o e-mail externo, eles não sabiam. Antes eles não tinham esse controle. Com um servidor como servidor corporativo, você consegue saber se alguém tem um forward habilitado ou não, de forma fácil e tudo mais, e aí a gente conseguiu implementar a regra de que ninguém pode usar e-mail que não seja da organização. O e-mail se tornou confiável, né? As pessoas passaram a confiar no e-mail, entender que o serviço era bom e que o serviço era gerenciável e que o serviço era auditável. E aí houve a proibição do uso desse serviço de e-mail, fazendo com que ficasse muito mais fácil toda a gestão da documentação e toda a gestão dos dados, principalmente dados confidenciais que eram trocados para a empresa, né, com clientes. Clientes, inclusive, nível clientes de Petrobras, né, clientes como governos, clientes como prefeituras. Então, havia muita coisa que estava relacionada à parte governamental do Brasil. Então, não dava para ter dados aí escapando, né, digamos, escapando por contas não gerenciáveis, contas não mensuráveis pela TI interna. Auditoria de mensagens e anexos, então ficou fácil saber quando alguma coisa estava sendo enviada ou não para alguém, quando algum e-mail estava sendo enviado ou não para alguém, então com a centralização dessa parte toda, então fica fácil saber se alguém está abrindo um dado e mandando para alguém, né, um contrato, abrindo informações de um contrato, de uma licitação para alguém que não deveria. Auditoria dos acessos ao servidor, isso foi muito importante para essa empresa, né? Vou relatar um caso que aconteceu nessa empresa, sem me alongar muito. Um dos funcionários acabou habilitando, né? Não foi autorizado, habilitou acesso ao e-mail de um colaborador para uma pessoa que não era do setor, uma pessoa que não devia ter acesso ao e-mail desse colaborador. E aí isso gerou um problema sério. E aí a auditoria a gente conseguiu ver quem fez essa liberação, né? Quem fez essa liberação de acesso, quando foi feito, a partir de que momento a pessoa utilizou o e-mail do outro, e conseguimos, com essa auditoria também, descobrir que tinha gente que estava usando e-mail de outros colaboradores em aparelhos BlackBerry, aparelhos Android, e aí a gente conseguiu também descobrir quem é que estava vazando informações, né, digamos assim. Então foi um caso complicado, gerou muitos relatórios, muita documentação foi feita em cima disso, mas foi por causa da auditoria do servidor que a gente conseguiu chegar a essas informações. Houve demissões, né, no caso desse caso aí em específico, mas foi por causa da auditoria que a gente conseguiu ter essa informação. Então é importante você poder medir não só o que acontece, mas também auditar para saber como está acontecendo. A total transparência no funcionamento do serviço, então não tinha, não sei qual é o servidor que está lá atrás, não sei qual é a característica, se o servidor permite isso, se o servidor não permite, se o servidor permite anexos do tipo tal, se não permite. Então, com o servidor interno e tudo controlado, a gente sabia exatamente como é que estava funcionando. Eu já falei do menor uso da rede, com menos questão de anexos nos e-mails, usando porta-arquivo, tá? A maior confiança dos usuários, e aí realmente a centralização da comunicação da empresa com os clientes, com fornecedores, passou a ser tudo e-mail, tá? O e-mail da empresa, o e-mail interno, tá? Integração com alguns outros serviços, né? Com RP, com Active Directory, com tudo out of the box, como a gente chama, ou seja, tudo de forma bem simples, de forma fácil, sem ter que você reprogramar, né? Porque muitas vezes o cara tem um serviço, aí tem que configurar e mexer naquele serviço, depois o cara tem outro serviço, vai lá, configura e mexe no serviço, e depois mexe nos dois para que um fale com o outro. Não tem esse problema, foi tudo basicamente clicou, né? Botou as credenciais e os serviços estão se falando. E eu falei, integração com a AD, então aquele login centralizado, né? A gente chama do single sign-on.
que você tem com AD na empresa, você pode fazer também com o servidor de e-mail, então a gente conseguiu centralizar tudo, então o login do cara dentro do servidor era o mesmo login que ele tinha nas máquinas, que ele tinha no RP, ou seja, facilitava bastante, né, com essa questão de variar das senhas é complicado para certas empresas, para algumas empresas é melhor, para outras empresas não, então cada caso tem que ser estudado. Contas administrativas por domínio, isso aí foi muito importante pelo seguinte, então eu tinha vários domínios, né, essa empresa tinha um domínio só, a gente passou a colocar vários domínios nela, então ela podia abrir, né, com as suas filiais ali, outros domínios lá dentro, que é uma holding, né, tem uma empresa de serviço de construção, tem empresa de serviço de manutenção, tem empresa de limpeza, tal, então é uma holding, então ele pode ter toda uma estrutura baseada em vários domínios e contas administrativas por domínio, ou seja, a gente conseguiu pegar pessoas da TI, que não são especialistas em Linux, que não têm um conhecimento de open source e tal, que não administram o servidor, eles não têm conta administrativa do servidor, mas eles administram um domínio. Criam conta, removem conta, criam aliases, né, de domínio, removem aliases, eles criam contas de máquina, né, para a gente fazer, por exemplo, tem conta de máquina, posso fazer uma conta para o projetor, uma conta para salas e fazer programações, né, agendamentos, marcando o projetor que eu quero, marcando a sala que eu quero, e aí ela fica retida para que ninguém possa fazer agendamento usando aqueles recursos naquele mesmo momento. Então, a gente pode fazer contas administrativas por domínio. Então, pessoas da TI, que não são especialistas em Linux, que não têm um conhecimento, conseguiam administrar, fazer aquelas tarefas básicas do dia a dia, né? E a gestão completa via web, né, sem ter que mexer quase em linha de comando nenhuma, não só para eles, com administradores de domínio, mas para mim, como administrador do servidor, também uma coisa muito mais simples de fazer, muito mais fácil muitas vezes. Poucas vezes eu precisava sair da interface web para poder fazer coisas que sejam via linha de comando. Isso também agiliza muito, né? Se bem que eu sou um cara das antigas, trabalho com linha de comando há mais de 20 anos, mas a ideia é trabalhar para facilitar, né? Para ganhar desempenho, ganhar velocidade aí. E o resultado para a empresa. Olha só que legal o resultado para a empresa. Tá? Isso aqui é um cálculo baseado nas 600 contas que a empresa, até pouco tempo ela estava com isso. A gente fez uma limpeza há pouco tempo para 460, 450 contas, mas é provável que para ano que vem isso aumente de novo, né? Houve uma redução do quadro de pessoal esse ano. Então, com 600 contas, a economia mensal, pensando hoje numa conta básica do G Suite. Então, você chega lá, vê lá, o G Suite é a conta mais básica. Só que a conta mais básica não tem auditoria, a conta mais básica não tem controle de envio, né, por quantidade, a conta mais básica não tem isso. Tá? Ou do Office 365, a conta mais básica do Office 365 também não tem auditoria. Para 600 contas, uns R$24 mais ou menos cada conta. São R$14.400 por mês. Para você ter essas mesmas 600 contas num serviço desse daí, R$14.400 por mês. Não tem auditoria, tá? Não tem controle total do servidor e não tem auditoria, ou seja, você não tem como saber certas coisas, a não ser que você pague pelas contas que têm acesso à auditoria. Aí as contas com acesso à auditoria são mais caras, a gente vai falar dos 30 e poucos reais, dos 40 e poucos reais, e aí a gente já dobra quase isso aí, né? Então, lembrando que são por mês, são R$14.000 a menos por mês. Com isso, você tem uma economia por ano de mais de 180, né? Quase 180 mil, né? 170 mil e pouco. Então, quase 170 mil, na verdade. Um controle de auditoria, então a gente tem isso sem ter que uma conta... coloque as perguntas no chat se tiver alguma dúvida. Com isso, sem ter uma conta específica, né? O valor dobra, uma conta com auditoria. E a adequação às leis de segurança nacional. Como eu falei, como eles têm clientes que envolvem Petrobras, envolvem setores, Eletrobras também, outros setores, né, e governos, certos dados não podem estar fora do país. Tá? Certos dados não podem estar fora do país, né? Por causa são dados de segurança nacional. Então, eu não posso garantir, por exemplo, que num provedor desses daí, né, que são os mais usados hoje em dia quando a gente fala de provedor de e-mail para nuvem, principalmente, eles estejam hospedados aqui no Brasil, né? Não posso garantir que eles realmente estejam hospedados aqui no país. Então,
quando você tem um servidor seu, que você tem o controle, que você hospeda, ou que pode ser localmente, ou hospeda num colocation, que é muito comum aqui no Brasil, ou num provedor de nuvem onde você escolhe a localidade, diferente de um G Suite que você não escolhe, você simplesmente contrata um serviço, ou no Office 365, você não tem como garantir isso, né, a não ser especificidade de contrato, e aí a gente vai falar mais caro ainda. Então, para uma empresa hoje que tem 20 conta, 40 conta, não sai caro um servidor Office 365, não. Não sai. Um G Suite, não sai. Mas se você está falando de alguém, eu olho para cima porque o monitor é em cima, tá? O monitor onde está os slides. Mas se você está falando de 100 contas a R$ 24 são 2.400 por mês. 100 contas. Mas essa empresa tinha 600, caiu para 400 e pouco agora, mas a gente, se Deus quiser, né, 2021 vai ser um ano melhor, diferente, então vai ter mais contratações, a empresa vai voltar a ter o tamanho que ela tinha, vamos partir para as 600 e tantas contas. Então, são mais de R$ 10.000 por mês. Vou fazer conta redonda, R$ 10.000 por mês. 12 meses são R$ 120.000 por ano, só para pagar o funcionamento do e-mail, né, sem envolver nenhuma resolução de problema, nem nada. Então, a gente tem aí toda uma estrutura que hoje a pessoa fala, não, eu vou botar o Office 365 porque eu já tenho o Office embutido, sabe? Você tem o Office online, né? Se você quiser com o Office instalado, você vai pagar mais, mas lembrando que a maioria das empresas pode usar sem problemas ferramentas como LibreOffice ou outras Office, né? Tem outros Offices livres que você pode usar que fazem tudo que a empresa precisa. Existem poucas empresas, eu costumo dizer, o LibreOffice faz 90% do que o Office da Microsoft faz. Mas só 10% das pessoas precisa daqueles 10% de diferença de funções. Então, para 90% das empresas e das pessoas, tudo que o LibreOffice faz é muito mais do que suficiente, né? Só tem que saber, às vezes o botãozinho está para cá, o nome da função é diferente, mas tem que saber usar. É uma questão de adaptação. Então, não vejo muita vantagem o cara obrigatoriamente ter que ter isso aí. Mas para que a empresa que precisa, utilize. Mas para 600 contas de e-mail, poucas empresas têm a condição de arcar com valor isso aí. Isso é um valor básico, da conta mais simples que tem. Então, nem todo mundo vai ter como fazer isso. Agora, o que é que eu gosto de falar, o resultado disso para mim. Como é que é isso para mim? Tá? Como é que foi o resultado para mim? Eu, profissional de TI, né, que não sou funcionário, né, tenho um contrato com essa empresa lá. Um contrato anual com essa empresa, tá? Está na faixa de aproximadamente R$ 30.000 por ano. Tá? Um contrato anual, né? Então, se você for ver o que a empresa gastaria em 2 meses, só para a conta básica, que não tem a ver com o nível de conta que a gente tem, porque tem auditoria, tem um monte de outras coisas, só com a conta, e tem integração com o celular, Android e iOS, tá? Tem integração via push, igual o Exchange tem, igual o Office 365 tem, igual o G Suite tem, tá? Então, 2 meses de contrato paga 1 ano de profissional. Ponto, já é um ponto positivo, né? A confiança do cliente no serviço de e-mail, tá? Foi tanto que ele centralizou o funcionamento. Então, tudo agora é e-mail. Se não está no e-mail, é porque não aconteceu. Se não está registrado no e-mail, é porque não funcionou, tá? Isso permitiu também que mais tarde, né, depois do servidor de e-mail se consolidar como o ponto focal da comunicação da empresa, como eu falei, não só o chat, que está dentro do servidor de e-mail, ele abre o servidor de e-mail, tem um chatzinho lá para falar com as pessoas dentro da empresa, tá? Não só o servidor de e-mail, né, mas a comunicação se dá pelo servidor de e-mail. Então, a implantação de um firewall também, open source, que ele veio mais tarde, e sistema de chamados baseado em OTRS, que ele também foi abrindo, né, portas para o uso dentro da empresa, né? Então, após o e-mail mostrar toda essa confiabilidade do open source, toda coisa, ele passou a usar software livre em outros itens, né? Não usam em tudo, uma empresa que tem parte do software, grande parte do software ainda, né, baseado em software de código fechado, mas é uma empresa que começou a abrir espaço para software livre em outras áreas. E conforme o software livre se mostra estável, auditável, seguro, se mostra útil, né? Não basta só ser isso aí, tem que ser útil. O software tem que prestar um bom serviço dentro daquilo que ele se propõe. Então, a empresa teve confiança, essa confiança trouxe bastante abertura, né? Então, se eu vou levar em consideração, nessa pandemia, que a empresa, como eu falei, mostrei, perdeu mais, né, dispensou mais de 150 funcionários ali.
cancelou vários contratos de fornecedores, mas um dos contratos que eles mantiveram com tudo que tinha antes, tal, é um contrato do e-mail, né, daquele que vos fala aqui. Então, isso foi muito importante para que a confiança deles, não só no profissional como no serviço, importante porque eles mantivessem, em meio à pandemia, né, meio a apertar os cintos, eles mantivessem o e-mail como parte importante da funcionamento e mantivesse o contrato, né, o contrato continua aí, firme e forte. Tá? Então, espero se tem alguém tem alguma pergunta a respeito desse caso aqui, é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, para ser mais específico, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, apesar de prestar serviço em quase do Brasil todo, mas sou do Rio de Janeiro, essa empresa aqui do Rio. Se alguém tiver alguma pergunta aí, coloca no chat. Quem quiser contato, né, tem o meu site aí, tem os meus contatos, LinkedIn, contatos do Facebook, Instagram, essas coisas. É só servidor. Esse contrato é só para o servidor. É só para cuidar do servidor, funcionamento do servidor de e-mail. Isso não inclui chamados e não inclui firewall. Só servidor de e-mail. Tá? Mas olha assim, como é que, poxa, mas contrato caro, a empresa paga 2.000 e poucos por mês? Paga. Por quê? Porque ele vai conseguir outro servidor, fazer Office 365, fazer outras coisas, isso fica na faixa dos 14.000 por mês. Então, comprovei mostrando um serviço que faz a mesma coisa, com a mesma qualidade. Tá? A maior dificuldade que eu enfrentei lá foi no início, para que as pessoas passassem a confiar no e-mail, não achassem que foi só uma interface que mudou. Porque no começo, muita gente fala, tá diferente. E daí? Entendeu? Então, foi fazendo várias demonstrações. Aí eu consegui. O que eu fiz? Juntei algumas pessoas, as pessoas que tinham um pouquinho de conhecimento melhor de TI, e comecei a dar treinamento de como usar o e-mail para elas. E elas se tornaram meus multiplicadores. Lá dentro, elas começaram a ensinar as outras pessoas. Pô, cara, eu vi que tu fez aí, como é que você estava usando, o que você fez, como é que você fez isso aí? Não, isso aqui é molinho, fiz assim, fiz assado e tal. Eles começaram a multiplicar o conhecimento. Então, se você tiver dificuldade, procure um grupo de pessoas, às vezes 3, 4 só que você consegue, mas um grupo de pessoas que tem mais abertura, né? Mente aberta também, e mais abertura para você chegar neles, e ensina, mostra as vantagens. Pô, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui vai facilitar a tua vida, isso aqui vai melhorar teu trabalho. E aí eu consegui mostrar que não era só uma interface diferente. Não, é a mesma coisa com outra cara. Não, é uma outra forma de usar e-mail, tá? Só que agora muito melhor, muito mais seguro. Então, a secretária passou a cuidar da agenda dos diretores, né? Uma secretária de agenda de vários diretores, começar a ter compartilhamento de catálogo, compartilhamento de informação, né? Gestão compartilhada de salas. Então, eu criava, o cara marcar uma reunião, ele selecionava um projetor, selecionava uma sala e selecionava as pessoas, né, os recursos, e aí aquele projetor já estava para ele. Se alguém tentasse marcar uma reunião naquela sala com aquele projetor naquele mesmo tempo, não conseguiria, por exemplo. Então, isso mudou a forma que eles trabalhavam lá e facilitou também, né, para o trabalho no dia a dia, mas no início a dificuldade foi convencê-los que é uma outra coisa, não é uma outra cara somente. Então, é uma palestra rápida, né? Obrigado aí pela presença, obrigado também pelo pessoal que perguntou, né? Espero que tenha ajudado. Aqui está o contato, tá? Esse vídeo vai ficar disponível. Logo agora a gente já tem mais uma palestra aqui do Henrique. Fiquem aí, porque é show de bola. E essa é a Latinoware, gente. A gente está aí, Latinoware é comunidade, Latinoware é compartilhamento, Latinoware é trocar essa informação e levar para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. E a oportunidade, né? Empreendedorismo, negócio e tudo mais. Obrigado pela participação, está aqui o meu contato e vejo vocês nos próximos vídeos aí. Alguns eu vou estar aí com vocês assistindo e fazendo perguntas também.